bem com vocês? Começando mais um Café e Palavra. Quem estava com saudade, hein? Eu estava com saudade, gente, de vir gravar esse quadro aqui pra vocês. Tava bem corrido esses dias por aqui e o Café e Palavra é um vídeo da qual eu gosto de sentar com calma, sabe, gente, sem pressa, pra poder falar da palavra do Senhor, pra poder meditar com vocês. Então é um tempo que realmente eu reservo pra gente mergulhar na palavra do Senhor, aprender e ser abençoada, né? Pela palavra do Senhor, porque a gente sabe que a palavra do Senhor, ela se renova a cada manhã. Então, todos os dias, mesmo que nós leiamos a Bíblia várias e várias vezes, o mesmo versículo várias e várias vezes, nós sempre vamos tirar um novo aprendizado da palavra do Senhor, porque Deus fala conosco de muitas maneiras, né? Então, quando eu gravo esse vídeo, é um vídeo que eu gosto de ter tempo, é um vídeo que eu gosto de sentar com calma para falar da palavra de Deus para vocês, e tava sendo muito corrido por aqui. Mas hoje cá estamos, né? Para aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor juntas, porque é que eu aprendo junto com vocês. Eu leio a palavra e tento aplicar ela na minha vida, passando um pouquinho do que eu entendi assim para vocês, né? Mas então vamos começar o nosso Café e Palavra. Eu já estou aqui com o quê, ó? Com o meu cafezinho passadinho aqui na hora, o nosso café de todo dia, né? Assim como a palavra de Deus também tem que ser para nós todos os dias, né? Você levanta, passa o seu café, já faz parte da sua rotina. Então a palavra do Senhor, ela tem que ser igual o café na sua vida. Ela tem que ter a rotina de todos os dias, meditar, estar com o Senhor todos os dias, né? Bom, orando ao Senhor, eu perguntei, né, que palavra que nós poderíamos estudar hoje juntas aqui. E aí, eu fazendo o meu devocional à noite, né, eu estava lendo a Bíblia, e então veio a palavra sobre a viúva do azeite, né? E aí eu disse, Senhor, é isso mesmo? E aí eu pedi a confirmação do Senhor e Deus encheu o meu coração para que eu falasse um pouquinho do testemunho, né, do milagre que foi na vida dessa viúva. E o que nós podemos aprender, né, deste milagre feito ali para aquela viúva nas nossas vidas, tá bom? Então vamos começar. A palavra se encontra em 2 Reis, no capítulo 4, tá? Estou aqui com a minha Bíblia, ó, já aberta. Eu até grifei, eu tava fazendo um devocional e eu grifei toda essa passagem bíblica porque eu acho ela muito bonita. Eu acho que ela renova muito a nossa fé e mostra, né, o quanto Deus se preocupa e o quanto Deus nos ama, né? E Ele tem uma infinita misericórdia pelos seus filhos. Então eu tenho certeza que a gente vai ser abençoado aqui com essa palavra. Então você pode pegar a sua Bíblia se você estiver vendo esse vídeo sentadinha para você acompanhar comigo. E se não, né? Eu sei que é o horário do almoço, me coloca no cantinho da tua cozinha, vai arrumando a cozinha, vai fazendo o teu almoço e vai se enchendo do Espírito Santo, vai se enchendo da palavra do Senhor, né? Vamos buscar a sabedoria dele. Então vamos lá, gente. No capítulo 4 de 2 Reis, tem por título: Eliseu aumenta o azeite da viúva. E diz: certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que é que tens em casa? Ela respondeu: a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dela e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheia as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. Essa é a passagem que nós vamos
estudar um pouquinho hoje, né? E nós vamos tirar vários ensinamentos desta palavra. Nós vamos aprender com os erros, né? E nós vamos também aprender com os acertos desse grande milagre feito na vida desta viúva. Então, a história, eu sei que muitas de vocês já devem ter ouvido ministrações acerca da mulher, né? A viúva, que o azeite dela foi aumentado, né? Essa mulher ficou viúva, perdeu o seu marido, e ali fala, né, que ela era esposa dos profetas e discípulos do Senhor. Então, o marido dela, ele era um servo fiel, ele fazia a obra do Senhor, ele ajudava na obra do Senhor, né? E a palavra diz que Deus, ele não desampara os seus. A palavra do Senhor disse que uma mãe pode até se esquecer do filho que veio nascer, mas que Deus jamais esquece os seus, né? Então, aquela mulher, ela era filha do Deus vivo. O marido dela morreu, mas Deus ainda cuidava daquele lá. Por quê? Porque aquela família era separada do Senhor, aquela família servia ao Senhor. Então, Deus cuida dos nossos aonde eles estiverem, porque a palavra do Senhor diz em Salmos 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, né? E também a palavra do Senhor diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, a partir do momento que você aceita Jesus, que você faz, né, Jesus a sua morada principal, você coloca ele como centro da sua casa, você pode ter certeza que ele está guardando a sua família, que ele está guardando o teu lar, que ele está guardando os seus, né? E aquela mulher, quando o esposo dela morreu, ela tinha 2 filhos. E naquela época, a mulher, quando o seu esposo morria, ela ficava desamparada, porque as mulheres não trabalhavam fora. As mulheres eram totalmente dependentes do seu marido. E ela tinha 2 filhos, já rapazes e grandes. Então, se aqueles que ela estava devendo a dívida viesse cobrar a sua dívida, eles poderiam levar os filhos dela como pagamento, né, para ser escravo, como pagamento da dívida do pai que veio a falecer, né? Então nós conhecemos muito bem essa história, e essa mulher, eu tenho certeza que ela deve ter orado ao Senhor, ela deve ter pedido uma solução, mas ela foi até o servo do Senhor, representado ali na terra, profeta Eliseu, né? Então ela vai até ele e conta para ele o que ela tá passando, né? Olha, infelizmente o meu esposo veio a falecer, nós estamos cheios de dívida e eu não tenho nada na minha casa. E então, para ficar ali bem registrado, né, Eliseu, ele fala, mas o que eu vou fazer, né? Eliseu sabia que ele não podia fazer nada, mas Eliseu também sabia que aquele que o chamou, que aquele que o capacitou, poderia fazer qualquer coisa pela vida daquela mulher, né? Então, ele pergunta para ela, mas o que tu tem em casa? E o que ela diz? Eu não tenho nada, somente uma botija de azeite. E aí é o primeiro, vamos dizer, erro que nós vamos colocar na nossa vida como um aprendizado. Na hora que Eliseu pergunta para aquela mulher, o que tu tens em casa? Ela diz, não tenho nada, apenas uma botija de azeite. Então ela tinha uma botija de azeite. Infelizmente, nós somos muito ingratos com aquilo que Deus coloca na nossa vida, nós somos ingratos com o que Deus dá pra nós, né? A gente sempre olha a grama do vizinho e sempre acha a grama do vizinho muito mais verde do que a nossa. Então, a gente acaba sendo ingrato pelas coisas que Deus faz pela nossa vida, né? Muitas das vezes, a gente pode ficar com a nossa família, dentro da nossa casa, a gente pode servir um almoço para nossa família, a gente tem roupas para vestir, as nossas crianças vão e voltam para a escola sã e salvas, nós levantamos com saúde, cuidamos da nossa casa, lidamos ali com o trabalho de dona de casa de todos os dias, e muitas das vezes nós olhamos isso com um olhar de murmuração, né? Porque muitas das vezes, é muito trabalho para mim, é muita coisa para mim fazer, né? Ou, eu tô cheia de dívida para pagar, e o meu dinheiro não dá para nada, o meu trabalho paga pouco, eu não sei o que fazer. Nós sempre arrumamos algum jeito de murmurar alguma coisa na nossa vida, e isso é muita ingratidão, porque se nós formos olhar os nossos pecados, nós não somos merecedores de nada, nós só temos tudo pela misericórdia infinita do nosso Senhor Jesus, que sempre olha para nós. Então, ontem mesmo eu fui no trabalho do grupo das mulheres e eu tava falando isso lá, né? A gente tava reunidas lá no grupo de oração para orar uns pelos outros, uns pelas causas dos outros, né? E aí uma das componentes estava agradecendo a Deus porque o netinho dela tinha sido internado, mas ficou apenas um dia no hospital e já estava bem em casa. Então ela disse, vamos orar, gente, para os hospitais, é muita criança doente, é muitas pessoas num leito. E aí eu ainda falei, tá vendo, gente?
como que a gente tem motivos para agradecer a Deus, todos nós, né, todos nós que estávamos lá, estávamos com saúde, estávamos tendo a oportunidade de ir à casa do Senhor, louvar e bendizer ao santo nome dele. Todos nós saímos da nossa casa, do nosso conforto, com certeza de barriguinha cheia, porque todos tinham ali, né, o que comer, os nossos filhos tinham ido e voltado da escola, todos nós levantamos com o fôlego de vida, com a saúde, fomos para o trabalho onde Deus abriu a porta, né, e estávamos ali à noite para orar, para engrandecer ao nome do Senhor. E quantos, né, não estão num leito de hospital, talvez esperando, né, a morte chegar, talvez com um laudo negativo do médico, né? Quantos que estão ali dias e dias? Então, assim, gente, a gente só tem motivo para agradecer, né? Porque nós estamos resguardadas pelo Senhor. Então, nós estávamos ali saudáveis para orar na palavra do Senhor, e muitos estavam lá no hospital sofrendo, muitos talvez enfrentando um luto, muitas das vezes também enfrentando coisas difíceis, né? Porque o mundo, gente, ele é muito grande. Então agora eu estou tendo a oportunidade de estar sentada aqui falando do amor do meu Jesus aqui para vocês. Mas eu sei que tem pessoas que estão em um sofrimento agora. Talvez tem pessoas que recebeu uma notícia triste do médico. Talvez vai ter pessoas que perdeu alguma pessoa que ama, né, que veio a falecer. Talvez uma pessoa esteja no leito de hospital há muito tempo e não consegue obter a cura. Talvez uma pessoa não tenha nem o que comer nesse exato momento. Então nós temos que ser gratos por aquilo que a gente tem, né? Por todas as coisas que Deus faz na nossa vida. Nós temos que ser gratos por tudo. Muitas das vezes, quando eu me pego reclamando de alguma coisa, eu ajoelho e peço perdão a Cristo, porque eu só tenho que agradecer a tudo que Ele faz na minha vida. Eu tenho saúde, eu tenho um lar maravilhoso, eu tenho uma família linda que Deus me abençoou, eu tenho um esposo que me ama, eu tenho as minhas filhas saudáveis, né, cheias de vida, eu tenho o meu trabalho que eu tanto amo. Graças a Deus hoje eu levantei, eu pude cuidar da minha casa, do lar que Deus me concedeu, eu pude fazer um almoço gostoso, fresquinho, sentar à mesa com as minhas filhas, olhar os sorrisos delas, escutar as histórias dela, pude levá-las para a escola, sabe? Então eu sei que elas estão lá, estão guardadas pelo Espírito Santo, então é só motivo de agradecer a Deus. Daqui a pouco eu vou buscá-las, elas vão chegar em casa, eu vou poder proporcionar um café gostoso para a família, aonde nós vamos sentar, o esposo vai contar como foi o dia dele, eu vou contar como foi o meu dia. Então é só motivo de agradecer a Deus. E muitas das vezes nós não olhamos o que temos, nós só olhamos o que não temos, mas nós já temos que ser agradecidos pelo que nós temos. Claro que nós podemos buscar melhorar, claro que podemos, nós temos que sonhar, né? José era um homem sonhador, ele sonhou alto, e aonde ele foi parar? Ele foi governador do Egito. Então nós temos que sonhar, nós temos que querer o melhor, né? Deus deixou escrito na palavra dele que nós comeríamos o melhor desta terra, ou seja, nós viveríamos muito bem, e nós vivemos muito bem. Nem sempre a riqueza é sinônimo que está vivendo bem. Há pessoas que têm muito dinheiro, têm luxo, têm muita coisa, mas talvez não tenham um amor verdadeiro, não tenham uma amizade verdadeira, não tenham uma paz, não deita no travesseiro e consegue dormir uma noite tranquila porque algo incomoda. Então nós temos que saber que para ser feliz não é riqueza, não é carro de luxo, não é faculdade, não é nada disso. Para nós sermos felizes, nós temos que ter o Espírito Santo em nossas vidas. Se nós tivermos Pai, Filho e Espírito Santo em nossas vidas, nós seremos felizes mediante a qualquer situação. Então, que sejamos gratos, que podemos aprender com a fala desta viúva que nós temos que ser gratos, né? Ali ele pergunta para ela, mas o que tu tem em casa? E ela disse, eu não tenho nada, somente uma botija de azeite. Mas arredondando no total, ela tinha saúde, porque ela estava saudável, ela tinha 2 filhos saudáveis, né? Ela estava ali com uma luta, ela estava com uma coisa que ela precisava resolver. Sim, ela estava com uma dificuldade, ela estava enfrentando uma dificuldade. Mas mesmo assim, Deus não deixou faltar nada, ela ainda tinha uma botija de azeite. Então o que eu quero te dizer é que independente do que você tenha, você ainda tem. Então se Deus te abençoa de tal forma que você possa ser agradecida, que você pode agradecer as coisas que Deus faz pela tua vida, agradecer pela vida da tua família,
Agradecer pela tua saúde, pela saúde do teu esposo, pelo teu casamento, pelos teus filhos, pela comida que você se alimenta, pelo sol que te aquece, né? Pela tua casa que te guarda. Então nós temos que ser gratos. Todos os dias nós temos que ser gratos ao Senhor, porque Ele faz muito mais do que nós merecemos. Mas continuando aqui com a nossa passagem de hoje, então Eliseu pergunta para aquela mulher e ela diz: não tenho nada, senão uma botija de azeite. Então eu imagino que Eliseu orou ao Senhor, pediu uma instrução para o Senhor, né? E passou para aquela mulher: olha, você vai na casa dos seus vizinhos, você vai pegar vasilhas, vai ir para sua casa, vai fechar a porta e vai despejar o azeite nas suas vasilhas. Ok? E aí nós vamos ver outro aprendizado nesta palavra. É que Deus é o único que pode fazer um milagre na nossa vida. Mas Ele nos dá instruções para que nós alcancemos o nosso milagre. E essas instruções nós temos que obedecer passo a passo. É como se fosse uma receita de bolo. Quando você vai fazer um bolo, você tem ali os ingredientes e você tem o passo a passo para fazer aquele bolo. Talvez se você não seguir o passo a passo direitinho, o seu bolo não vai ficar fofo, o seu bolo vai ficar, né, mal assado, ou ele não vai ficar saboroso, enfim, alguma coisa vai sair errado se você não seguir a receita direitinho. Assim é a nossa vida e aquilo que Deus quer nos entregar, aquilo que Deus quer nos abençoar, né? Deus tinha um milagre na vida daquela viúva, é claro, e Deus podia fazer de qualquer forma, mas as coisas que Deus faz na nossa vida é muito simples. Às vezes nós queremos ver os milagres de Deus com coisas muito grandes, né? Nós queremos ver trovões caindo e vento e coisas grandes acontecendo na nossa vida, mas a gente tem que entender que em meio à tempestade, Deus sempre está derramando um pouquinho de porção da sua bênção sobre as nossas vidas, né? O milagre daquela mulher foi algo muito simples, foi feito de forma muito simples, mas houve um milagre e nós vamos chegar lá, né? Então agora nós estamos aprendendo aqui com ela sobre a obediência, sobre seguir no plano. Eliseu falou com ela: olha, você vai lá, vai pegar vasilhas com os teus vizinhos, vai entrar para tua casa, vai fechar a tua porta e vai derramar o azeite nas vasilhas. Aquela mulher, ela teve o ato de confiança, o ato de fé e o ato da obediência, né? Então ela teve o ato de fé porque ela ouviu o que o profeta falou e ela tinha fé de que se ele falou aquilo, era para fazer porque o problema dela seria solucionado, né? Ela teve a obediência. Então a partir do momento que o profeta falou e virou as costas, ela pegou, eu imagino que ela pegou os filhos dela e falou: olha, vá nos nossos vizinhos, pegue o tanto de vasilhas que vocês conseguirem e venha para casa. E ela a mesma coisa, e bate na porta de um e bate na porta do outro: olha, você pode me emprestar vasilhas vazias? Eu preciso de vasilhas vazias, né? Olha só como que o milagre dela foi uma coisa tão simples: pegar vasilha do vizinho. É uma coisa muito simples, mas o milagre que iria acontecer na vida daquela mulher era uma coisa muito grande. Às vezes Deus começa a fazer coisas simples na nossa vida e a gente não vê, porque a gente quer ver coisas grandes, a gente quer ver a água transformar em vinho novamente. Mas Deus tem derramado da porção dele na nossa vida aos poucos, né? Então, aquela mulher obedece, aquela mulher, ela não critica, aquela mulher não indaga. Muitas das vezes nós indagamos, nós ficamos questionando, nós ficamos perguntando sobre aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então aquela mulher, ela poderia falar: mas Eliseu, pra que eu vou pegar vasilha se eu não tenho nada na minha casa? Eu só tenho um pouquinho de azeite, e o pouquinho de azeite que eu tenho cabe na minha botija. O que pegar vasilhas vai me ajudar? Ela poderia falar com ele dessa forma, mas não, ela seguiu as instruções. Assim é a nossa vida. Deus nos dá as instruções. Fala: mas como que Deus nos dá as instruções? Através da palavra. A palavra é o nosso guia. Aqui, gente, na palavra do Senhor, você tem o passo a passo de como você alcançar a salvação, de como você morar no céu, de como você agradar o seu irmão, de como você agradar a Deus, de como você fazer o seu lar um lar feliz, de como você fazer o seu casamento um casamento feliz, de como você ser feliz. Então aqui está o passo a passo. Aqui está tudo que a gente precisa, né? Aqui está a nossa receita do bolo, né? Então se a
gente seguir esse livro passo a passo com o que Deus deixou descrito e os seus servos deixaram escritos para nós, nós vamos alcançar aquilo que estamos precisando. Porque é através daqui que nós vamos chegar até a nossa bênção. Aquela mulher, ela tinha o profeta para falar com ela ali. Mas nós temos muito profetas, nós temos Deus que fala conosco de dia e de noite. Você não precisa esperar profeta falar com você. Você não precisa esperar pessoas chegar e falar algo com você. Você mesmo pode falar com Deus. Ali, o profeta Eliseu fala com ela: entra para tua casa e fecha a tua porta. Não foi? Isso me lembra o quê? A passagem aonde Deus diz: entra pro teu quarto, fecha a tua porta e fala em oculto comigo, que eu o responderei. Então, Deus, ele fala conosco todos os dias. É só a gente buscar intimidade com o Senhor. Eu sempre falo que a oração é uma coisa muito simples. Às vezes as pessoas que aceitam a Jesus, né, por pouco tempo, ou que estão começando a caminhada com Jesus agora, me perguntam lá no Instagram: Fran, mas eu não sei orar. Como que eu oro? Como que eu faço para orar? Oração é diálogo, é conversar, assim como você conversa comigo, como você conversa com a sua mãe, você vai conversar com Deus. Então ali no momento que Eliseu fala com ela: entra para a tua casa e fecha a tua porta, é porque a experiência que ela precisava de viver, ela era ela e Deus. Ninguém podia participar daquilo, tinha que ser ela e Deus. A mesma coisa você, tem coisa que tem que passar você e Deus. Tem problema que tem que ser contado somente para Deus. Depois sim, você pode procurar amigos, pessoas, né, que vão te ajudar na fé, que vão te ajudar em oração, mas o primeiro de tudo tem que ser Deus. Então essa mulher, ela nos ensina acerca da obediência. Ela obedeceu ao profeta Elias, fez o que ele mandou, não questionou, não perguntou, arrumou as vasilhas e entrou para a casa dela. Então ela seguiu aquilo que o profeta deixou para ela fazer. Pega as vasilhas emprestadas, entra para tua casa, fecha a tua porta e derrame o azeite nas vasilhas. Não foi isso que ele mandou? Então foi isso que ela fez. Ela pegou as vasilhas emprestadas, entrou para a casa dela e fechou a porta. Então ela começa a derramar o azeite nas vasilhas. Imaginem vocês a cena de como que foi. Uma coisa muito simples, não é mesmo? Pegar vasilhas com os vizinhos, entrar para dentro da casa para talvez resolver um problema tão grande que eram as dívidas altas que ela tinha que pagar credores, sendo que ela tinha um pequeno de azeite. Mas sabe o que eu quero aprender e o que eu quero te mostrar com isso? É que às vezes o pouco que nós temos com Deus se torna muito grande. Deus, ele não se preocupa com o teu pouco, né? Ele faz do teu pouco coisas grandes. A palavra do Senhor, ela fala que Deus usa de coisas fracas para fazer fortes, que ele faz coisas loucas para enganar as sábias deste mundo, né? Então, através de uma coisa tão simples como derramar azeite em outras vasilhas, o milagre na vida daquela mulher foi algo extraordinário. E eu imagino aquela mulher derramando o azeite e o azeite não acabava. Eu imagino aquela mulher chorando e falando com os filhos dela. E ela falando: meu Deus, olha o que Deus está fazendo por nós. Olha o que Deus está olhando por nós. E ela ali continua. Até que chega um ponto que ela fala para o filho dela: ei, pegue mais uma vasilha, me dê mais uma vasilha. E ele disse: acabaram-se as vasilhas. E então o azeite cessa. O azeite, ele significa o Espírito Santo nas nossas vidas. Olha o tanto de Espírito Santo que ele derramou na vida daquela mulher. O Espírito Santo significa a bênção do Senhor. Ele é o nosso consolador. Ele é a bênção do Senhor em nossas vidas. E ele derrama o seu azeite em nós todos os dias. Então, quando você tem intimidade com o Senhor, quando você fecha a tua porta, quando você fala com Ele no oculto, Ele está te ouvindo sim, e Ele está cuidando de você sim. Então, aquela mulher faz o que o profeta manda. E aí, depois que ela enche todas as suas vasilhas, né, ela vai até o profeta contar para ele o que aconteceu. Muitos de nós, às vezes, recebemos uma bênção e guardamos só para nós. Não, você tem que gerar testemunho, você tem que contar para as pessoas ao seu redor, você tem que contar o teu testemunho na congregação para que o seu testemunho possa abençoar outras vidas. E aquela mulher foi até o profeta, contou para ele o que tinha acontecido. Então eu imagino que ela disse: profeta, eu fiz o que o Senhor falou.
peguei as vasilhas, entrei pro meu quarto e começamos a encher as vasilhas, profeta. As vasilhas acabaram e o azeite encheu todas as vasilhas. E então o profeta diz para ela: olha, que bênção, você vai pegar, vai vender o azeite, paga tuas dívidas e vive do resto. O que nós aprendemos com isso? Deus é tão bondoso, Deus é tão misericordioso, que com o pouco que aquela mulher tinha, ela pagou todas as suas dívidas e ainda viveu do resto. Ou seja, Deus faz muito além do que nós pedimos. Aquela mulher pediu para o profeta Eliseu uma solução momentânea, temporária, para que resolvesse aquele problema, que o credor iria chegar, cobrar a dívida e seus filhos iriam ser levados como escravo. Mas na verdade Deus pagou a dívida e Deus a exaltou, porque ela ainda viveu com o resto. Então eu acredito que Deus supriu a necessidade daquela mulher por muito tempo. Ela teve a bênção dela por muito tempo. E com isso nós aprendemos que Deus faz muito mais do que nós pedimos e através de coisas simples. Aquela mulher com uma coisa simples, ia ao vizinho, pegar uma vasilha, encher de azeite, ela obteve um milagre e uma provisão para toda uma vida, né? E assim também é na nossa vida. É de forma simples que Deus gosta de falar conosco, é de forma simples que Deus se agrada da nossa presença com Ele. Jesus é simples, Jesus é simples, Jesus é meigo, Jesus é maravilhoso, né? Então, para falar com Deus não tem palavra bonita, não tem que ter roupa bonita, não tem que ter casa bonita. Deus, Ele está conosco em todos os lugares e não importa a nossa condição financeira, a nossa patente social, não importa, Ele olha para nós do jeito que nós somos, né? E hoje nós aprendemos com aquela mulher 3 coisas muito importantes. A primeira coisa, aprendemos com o erro dela, que é sobre a gratidão. Temos que ser gratos por todas as coisas que Deus faz pelas nossas vidas, mesmo quando nós não estamos vendo, Deus está fazendo, né? Aprendemos com ela acerca da fé e da obediência, em seguir, né, digamos, a receita de Deus. Ela seguiu o passo a passo que o profeta falou, sem reclamar, sem indagar. E então ela obteve a sua bênção. E a terceira coisa que nós aprendemos com essa mulher é que Deus faz muito mais do que nós pedimos. Ela pediu uma provisão temporária, mas o que ela recebeu foi uma provisão por muito mais tempo. Deus fez muito além do que ela precisava. E assim Deus é na nossa vida. Então eu quero te dizer que o mesmo Deus que fez algo tão simples, né? Uma coisa muito simples se transformar em algo tão glorioso, é o que Ele pode fazer na tua vida. Com uma coisa tão simples, Ele pode também fazer o extraordinário na tua vida. Então, minha irmã ou meu irmão que está me ouvindo, continue firme na presença do Senhor. Continue grato, continue fazendo o que Ele manda, continue seguindo as instruções que é a palavra do Senhor. Leia a palavra do Senhor, estude a palavra do Senhor, porque ela, né, é o teu guia para você conseguir as suas bênçãos, para você alcançar a salvação, para você alcançar o coração do nosso Deus da forma certa, né, para você agradar a presença do Senhor. Nós temos que tentar agradar a presença do Senhor todos os dias, porque Ele é merecedor de toda honra e de toda glória e Ele merece o nosso melhor sempre, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem de hoje, que Deus possa falar mais ao teu coração, que Deus possa visitar o teu lar nesta tarde aí, tá? Que Deus possa ir de encontro a você. Eu não sei como você tem se sentido, eu não sei aquilo que você tem falado com o Senhor, mas eu quero te dizer que Deus sonda o seu coração e Ele te escuta. Ele entende até mesmo as tuas lágrimas, a tua súplica, Ele entende tudo. Só continue firme, seguindo, né, as instruções do nosso Deus, confiando, sendo grata, exercitando a sua fé e a esperança e a obediência no Senhor, porque a bênção vai alcançar a tua vida, assim como alcançou a vida dessa viúva, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau!